Olá, pessoal. Continuar a comentar esse livro aqui, 100 minutos para entender Nietzsche. Então vamos explorar mais alguns conceitos aqui que ele fala, né? Um conceito que ele desenvolve, então, é o de que Deus está morto. Tá? Então, ele está fazendo essa crítica, ou seja, o cristianismo ele valoriza mais a vida espiritual que a terrena. Então, esses valores cristãos, né, que falam da humildade, da caridade, isso faz com que o homem se afaste das suas experiências reais, né, que busque o reino dos céus. Essa ideia é uma ideia limitadora que precisa ser combatida, já que Deus está morto para Nietzsche. E lembrando que Nietzsche ele nasceu de uma família cristã, tá? E ele depois veio se tornar ateu. Então a religião para ele é uma forma de aprisionar a vida. Então, assim, existe um conjunto de valores na sociedade ocidental, que a sociedade ocidental valoriza e dissemina, que é, é baseado na metafísica e que desvia o homem daquilo que realmente interessa, que é este mundo material. Então é necessário refletir sobre esses valores aí. Ainda ele vai falar aqui na página 66. Para o filósofo, essa é uma maneira de enfraquecer a autonomia das pessoas e tolher a liberdade delas. Então, você pregar esses valores como caridade, humildade, você, na verdade, está colocando elas como fracas, né? E aí está perpetuando a situação de inferioridade delas. Aqui na página 98, ele vai falar, então, Deus está morto. Zaratustra é um personagem que declara a morte de Deus. No Assim falou Zaratustra. Né? Por ser ateu, sente-se à vontade para contestar valores vigentes que reprimem a humanidade. Sem esses valores cristãos, a vida ganharia outro sentido. Tá? Então, um tema central para ele é a questão da moral. Né? Então, os valores cristãos, segundo Nietzsche, representam uma ameaça à vida. E o que é vida? É entendido para ele. É uma oportunidade de experimentar as paixões e dar voz aos instintos em busca da realização pessoal. Então é isso que o cristianismo freia. Então ele está querendo liberar a pessoa para ele poder dar voz aos seus instintos. Para Nietzsche, no entanto, quando a pessoa enterra os seus desejos que sente, inclusive os eróticos, é uma forma de negar a sua natureza humana e as possibilidades de viver com entusiasmo e completude. Então, veja, até os eróticos, ele não tem limite, ou seja, você tem que ceder a todos os seus instintos, tá? Na perspectiva dele. Essa perspectiva do Nietzsche se choca com a de Sócrates, por exemplo. O filósofo grego foi o primeiro pensador que sugeriu a necessidade de controlar as paixões humanas. E o Nietzsche está dizendo que não, você deve se entregar às suas paixões humanas. Deve se entregar aos seus instintos. Para o filósofo alemão, no entanto, esse controle é uma espécie de cabresto colocado no ser humano que deve ser eliminado. Tá? A perspectiva aí do Nietzsche. Nietzsche reforça que esse homem que acabou por ser domesticado pela moral, não é um homem bom, como diz o cristianismo. Pelo contrário, ele é um homem fraco, ressentido e impotente. É isso que o cristianismo acaba formando. Né? Em sua obra, ele relembra a Grécia Antiga, do tempo das epopeias, das tragédias contadas nos mitos, em que a virtude era ação de força e potência, com o reconhecimento dos instintos como um impulso primordial. Guerreiros amados pelos deuses gregos eram bons, belos e implacáveis, e não exatamente generosos. Então, generosidade não é um valor a ser pregado, segundo Nietzsche. É o homem guerreiro, é o macho, alfa. Né? É isso que Nietzsche está instinto, poderoso. Devo perceber uma misoginia aí? Pois é, né? Pois é, deu para perceber uma misoginia aí, né?
Então, essa misoginia vai ser um objeto de crítica ali do Nietzsche, tá? De autores mais tarde. Ó, de fato, será que ele realmente subjugava as mulheres durante seus discursos filosóficos? Há quem diga que sim. Caso contrário, o filósofo não teria deixado registrado na obra, além do bem e do mal, a seguinte citação. Olha o que Nietzsche diz. Desde o início, a mulher nada é mais estranho, repugnante e hostil do que a verdade. Sua grande arte é a mentira. Sua máxima preocupação é a aparência e a beleza. Ainda segundo Nietzsche, a mulher foi o segundo erro de Deus. Então, essa vontade de guerreiro, viril, né? Não é exaltar o valor do patriarcado? Tá aí. Essa que é feita uma crítica ao Nietzsche, né? Tá? Vamos lá na página 91, ainda falando sobre moral. Então ele traz uma analogia com Dioniso e Dioniso, não é Dionísio, é Dioniso. Dioniso, deus do vinho na Grécia e dos instintos, tá? Então é essa liberação de todos os instintos bacanais. Esse é o alvo do Nietzsche. O modelo do Nietzsche é o bacanal, tá? É o Dionísio. Você não deve reprimir isso, não. Você deve buscar isso, liberar isso, tá? Para Nietzsche e também o Apolo. O Apolo é a divindade das artes, da harmonia, do equilíbrio e da razão. Então veja a balança. De um lado Dionísio, de outro lado Apolo. Tá? Para Nietzsche, essa dupla de deuses representa o universo e também a trajetória humana. No começo é o caos, que é o Dionísio, até que as coisas se alinham, o Apolo, e se voltam a desintegrar num ciclo constante, o eterno retorno. Então existe um alinhamento e um desalinhamento constante na vida da pessoa, tá? Sempre jogando nessa balança. Ou se entrega totalmente, ou vai para o Apolo ou para o Dionísio. Para o Apolo ou para o Dionísio, tá? Então essa é uma perspectiva que ele extrapola aí. Então a ética e a moral cristã, se Deus está morto, né, é preciso rever essa moral e essa ética cristã, porque essa moral e ética cristã, elas aprisionam o homem, tá? Então, longe da moral cristã, o homem desfrutaria a liberdade plena, tá? Então, o conceito de bem e de mal é um conceito que amordaça o homem. O bem precisa ser visto como sinônimo de vontade e poder. O mal precisa ser visto como sinônimo de culpa, tristeza e inércia. É assim que é com o cristianismo, né? Então ele questiona essa questão, essa genealogia do bem e do mal. Ele questiona isso. E esse conceito de eterno retorno, ou seja, todas as experiências humanas estão destinadas a se repetirem. Quem gosta da vida que leva vai encarar isso como um presente. Quem não gosta vai encarar como uma maldição, porque está sempre retornando, né? Então esse é o conceito de bem e do mal aí, tá? E depois tem o conceito de democracia também, que o Nietzsche fala. Para o filósofo alemão, a democracia é uma forma histórica de decadência do Estado, tá? Ele volta a falar na página 127. O pensador, ele teria, na análise dos críticos, né, hoje, de Nietzsche, ele teria uma visão do mundo da aristocracia. Dá para perceber, né? Porque destaca o guerreiro e o poder, né? Tem uma visão meio aristocrática, que privilegiaria uma elite intelectual. Nietzsche também seria avesso à democracia como sistema político. Alguns criticam Nietzsche por isso. Aí o autor vai dizer aqui, ó, na verdade a crítica à democracia era quase uma provocação. O que Nietzsche criticava, na realidade, segundo Saulo Krieger, era o estado de lassidão que tais instituições modernas provocam, quando já se tem direitos devidamente conquistados e dados por certos. Então,
o sistema democrático nada mais era do que uma maneira de não permitir uma acomodação. Então, o Nietzsche ele protesta contra essa frouxidão, essa lassidão que o sistema democrático costuma provocar após a conquista dos direitos sociais. As pessoas se acomodam. E aí, você se acomodar, você não vai chegar ao super-homem, tá? Porque o super-homem é o cara guerreiro, não é o cara preguiçoso, né? Então, assim, depois que as coisas, os direitos sociais são conquistados, isso causa uma certa acomodação das pessoas. Então, isso é ruim. Então, ele considera essa acomodação nociva e defende uma resistência permanente, que é o super-homem, é o guerreiro, aquele cara que está sempre ali, nunca, sempre tensionamento, sempre no tensionamento. Tá? Então, nessa perspectiva, uma das teses mais controvertidas é de que ele era contrário ao sistema democrático, porém não se trata disso. Na verdade, ele é contra a acomodação que advém da consolidação da democracia numa sociedade. Então, isso ele ainda consegue, aqui, o autor, ele ainda consegue meio que defender o Nietzsche, né? Tipo, não, mas ele não é contra a democracia, não, tá? Contra a acomodação, tá? Ainda consegue. Agora, outras teses são indefensáveis, ou seja, não tem como. O Nietzsche pisou na bola mesmo, é pisada de bola. Como o apreço do filósofo pela eugenia, seleção étnica. Ele reconhece que existe um discurso de eugenia em Nietzsche, né? Uma superioridade de alguns sobre os outros, né? Isso em função da raça, né? Que acabou sendo apropriado posteriormente pelo nazismo, né? Indevidamente, mas existe um elemento de eugenia ali. É isso. Muito obrigado, então.